vocês, né, esse peso de porta feito de material sustentável, né? Ele é feito com caixa de leite, CD, retalho, muito simples de fazer. E assim, é um presente muito bonito para se dar. É algo que você também pode fazer para poder ter uma renda extra, né? Que é muito bem-vindo sempre. Então, é muito fácil de fazer. Você pode fazer com tudo que você tem aí na sua casa e adaptar. O bom do artesanato é que a gente consegue fazer 1 milhão de coisas, com às vezes coisas que a gente ia jogar fora e coisas que a gente tem em casa ali, bem fácil acesso pra gente. E principalmente para quem tá começando com artesanato, né, o ideal é justamente que utilize o que já tem em casa, né, para depois ir, quando você for se aperfeiçoando, você investir no material e aí já é outro nível, né? Então a gente vai fazer esse peso de porta aqui, né? E eu trouxe também outras cores para você ver, né? E fica lindo. E sem delongas, vamos começar. Oi, gente, então vamos lá pro nosso material, né? A gente vai precisar de um CD, né? Um CD que não se usa mais, né? As pessoas, tem muita gente que me doa CD para eu fazer artesanato. E o CD é ótimo para fazer vários tipos de artesanato, e como a gente vai fazer hoje, porque ele é mais durinho, mais resistente. Mas você também pode fazer com papelão, tá? Não tem problema nenhum, papelão mais grossinho. Eu vou utilizar tecido. Esse tecido aqui também, gente, é de roupa, de jalecos que eu ganhei para aproveitar. É óbvio que muitas partes do jaleco eu tive que não vou fazer outro uso dele, mas para essa flor eu cortei alguns retalhos do jaleco. Então vai dar para fazer muitas flores com eles. E inclusive essa que eu vou fazer com vocês. Vocês podem também utilizar os tecidos que vocês têm na casa de vocês. Não necessariamente, quem tá começando, às vezes não tem um dinheiro para investir, mas você pode fazer com o que você já tem em casa, né? Não precisa muito para poder começar com artesanato. Então, a gente vai utilizar pedaços de... Eu vou fazer a minha flor branca, né? O miolinho eu vou fazer nesse tom aqui amarelo ovo, né? Coral, laranja, não sei bem qual é o nome dessa cor. Que também é de tecido reutilizável, tá? De malha até, inclusive, esse aqui. A gente vai precisar de linha e pode ser qualquer cor, gente, mas eu vou usar essa cor de linha porque eu vou fazer um detalhe na minha flor depois. Mas é linha comum ou pode também ser linha de crochê, né? Aquela linha mais fina, não tem problema nenhum, tá? Linha, palito, né? Que vai ser o haste da nossa flor. Palito. Eu tô usando 2, porque o ideal é que se use palito de bambu, que eles são mais resistentes, mas esse aqui foi o meu esposo que comprou. Ele não é muito resistente, então eu vou colocar 2 palitos. Um fio para encapar o palito, e aqui nesse caso também pode ser retalho de tecido. Eu vou usar esse fio aqui, que eu também uso para fazer o meu cocar. É um fio muito usado em macramê, se não me falha a memória, é o 84 fios, né, que ele desmancha, ó. É um fio bem fácil de desmanchar, mas você pode usar qualquer tipo de linha para poder encapar o palito, tá bom? A gente vai precisar de agulha, né, agulha comum. Cola quente, gente, vai precisar bastante para poder colar as pétalas no CD depois. Uma tesoura, né, eu vou usar isso aqui, que é só para cortar a linha. Plumante, né, plumante, para quem não sabe o que é plumante, é isso aqui. É enchimento, né, e isso aí é fácil, não é difícil de encontrar, né, não tem relação à qualidade, pode ser o espumante mais barato que você encontrar, porque existem várias qualidades de plumante, e para esse tipo de artesanato pode ser o mais barato, não precisa ser aquele plumante antialérgico que a gente usa para boneca, pode ser o mais barato, porque ele a gente vai fazer um peso de porta, tá bom? Caixa de leite, esse aqui é uma caixa de leite que eu encapei, né, para não ficar aparecendo a marca, né, e dentro eu coloquei um pedacinho de isopor, para fixar o palito melhor. E brita, né? Pedra de obra mesmo, gente. Mas vocês também podem colocar areia, tá? Eu tô mostrando aqui pra vocês, mas o ideal é que vocês façam bote a pedra ou areia no saco plástico, né? O ideal é que seja uma areia seca, né? Por isso que eu optei pela pedra. Porque a areia tem que estar bem seca, não pode ser qualquer areia, não pode ser uma areia que você pegue na rua, não. Tem que ser uma areia seca, se você comprar areia. Garanta que ela esteja seca. E aí o ideal é que quer trabalhar com areia que você coloque num saco plástico, né? Mas aqui eu tô tentando fazer o mais básico possível para que vocês possam ter noção de quão acessível e fácil é fazer esse peso de porta, tá bom? Você também pode usar pote de margarina, né? Eu também gosto muito de usar o pote de margarina, ele é um pouco maior, vai caber mais pedra, vai dar mais peso e vai dar uma melhor sustentabilidade, tá bom? Mas eu tenho agora a caixa aqui de caixa de leite, então eu vou usar a caixa de leite para fazer com vocês. Então, vamos falar sobre o molde. O molde, gente, é muito simples de fazer e eu fiz usando o próprio CD, né? Eu peguei o CD, risquei no papel, eu gosto muito de reutilizar papel. E aí eu fiz um molde a partir do CD, né? Esse molde vai servir
tanto para as pétalas quanto para o miolo, tá? Para encapar o CD, eu utilizei um molde do CD e acrescentei 4 centímetros além do molde para poder, quando eu dobrar, cobrir todo o CD, inclusive na parte interior. À medida que eu for fazendo o encapando o CD, vocês vão entender o porquê esse tamanho. Ah, Luciana, pode ser menos? Pode. De repente você tem um retalho que não vai caber os 4 centímetros além do tamanho do CD, que caiba 2, que caiba 3, não tem problema. Eu gosto de trabalhar com 4, que facilita muito na hora de ajeitar as pétalas depois no final do trabalho, mas você também pode fazer com o retalho que você tiver aí, desde que você consiga cobrir o CD, né? É pelo menos 2 dedos para dentro do CD, ok? Essa flor é toda feita com a técnica de fuxico, que é muito simples de fazer. Eu coloquei a linha, como é uma linha de costura, eu coloquei ela dobrada na minha agulha, né? Com um nozinho no final, para eu não perder o ponto. E vou começar a fazer aqui a costura, que é muito simples. Até mesmo quem não sabe costurar, consegue fazer isso aqui, né? E como é que a gente faz? A gente enfia a agulha no tecido, não pode ser muito na pontinha, porque senão ele pode desfiar, embora esse tecido seja um tecido grosso, né? E aí a gente vai, ó, pra frente, pra trás, pra frente, aqui tá mais durinho, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. E a gente vai fazer isso em todo o entorno do tecido, né? Ó, eu tô até enchendo a minha agulha aqui, porque eu já tenho um pouco mais de prática, né? E aí passou, ó, vou puxar. E aí vai ficar o ponto assim, né? Não tem mistério, é muito simples de fazer. E eu vou fazer isso em torno de toda a volta. Ó, mais uma vez aqui, eu saí atrás, então eu vou vir aqui de trás pra frente. E vou novamente fazer isso aqui, ó. Frente, trás, né? Frente, trás. Não tem mistério, não tem erro, é muito simples, né? E aqui eu não preciso me preocupar tanto com os tamanhos do ponto, se o ponto vai ficar muito pequeno, muito grande. Óbvio que eu não vou fazer um ponto muito largo, né? Mas também eu não preciso me preocupar o tamanho dos pontos aqui, tá bom? Porque tudo isso aqui vai ficar escondido na nossa flor, tá ok? E aí, agora a gente vai encapar o CD, né? Esse lado aqui tá escrito, então eu vou colocar esse lado aqui pra fora. Se você quiser encapar, né, passar uma tinta aqui pra ficar tudo branco, ou até colocar um papel, alguma coisa pra clarear, pode. Mas o meu tecido é bem grosso, então não vai ter problema nenhum. Coloquei o tecido e vou puxar a linha. Ó, vou arrumando e vou puxar a linha, né? E é por esse motivo, inclusive, que eu reforcei a linha. Coloquei 2 linhas, né? Pra ficar mais reforçado. Eu vou puxar bem, né? Ó, essa é a parte que vai ficar pra fora, que vai ficar exposta no nosso artesanato. Essa é a parte que vai ficar pra dentro, né? Aí agora eu vou dar um nozinho. Eu fiz uma linha grande, que eu vou aproveitar essa linha pra fazer as pétalas e o miolo, né? Dei um nozinho, vou dar um outro nozinho aqui pra poder reforçar, tá? Pronto. Posso cortar. E agora, a gente já fez o nosso CD, né? E aí eu vou fazer, já encapei o CD e agora eu vou fazer a mesma coisa com os moldes da pétala. São 6 pétalas, então a gente vai precisar de 6 cortes desse aqui. E um pro miolo numa cor diferente da pétala, tá bom? Eu vou fazer um e já volto pra vocês mostrar como tem que ficar essa parte interna aqui, como encher ele de maneira adequada. Agora eu vou mostrar pra vocês, eu já adiantei aqui, ó, já fiz os 5 miolos, né, as 5 pétalas. Agora eu vou fazer um aqui com vocês, pra vocês verem como eu vou encher, né, e como eu vou fazer esse detalhezinho aqui da flor. Eu tô fazendo esse detalhe porque a minha flor, né, é um tecido liso, branco, né, mas se você fizer colorido, não precisa colocar esse detalhezinho, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz pra fazer o CD, que é aquele ponto que eu fiz pontado, né, de fuxico, tá? Vou fazer rapidinho aqui. Ah, e outra coisa que é muito importante. Se vocês forem usar um tecido com mais elasticidade, tenha cuidado porque quando vocês forem encher, ele vai ficar maior do que o tamanho do CD. Muito maior do que o tamanho do CD, né? E então vocês vão ter que ajustar o molde, tá bom? Por exemplo, tem vários tecidos ali que tem muito elastano. E eu vou fazer flores com ele, mas eu vou precisar fazer um molde menor, levando em consideração que ele vai esticar quando eu for colocar o enchimento, tá? Então, vamos lá, ó. Fizemos o fuxico, tá vendo? Ó, e aí ficou tipo um saquinho, não sei se vocês conseguem ver. Eu vou distribuir aqui, ó, essa parte aqui, tá?
Ó, vou dar uma arrumadinha, né, no franzido. E agora eu vou colocar o enchimento. Como é que eu vou colocar a quantidade que eu vou colocar? Gente, a gente vai enchendo aos poucos, né? Eu vou pegar um pouquinho e vou colocar aqui dentro. E como eu vou fazer, ó? Eu vou colocar primeiro, né? Vou já dar uma puxadinha no fio e vou arrumar assim, espalhar ele dessa forma, os cantinhos, né? Vou puxar. E aí, ele ainda tá muito vazio, então eu vou colocar mais um pouquinho de plumante, ó. E vou colocar no meio, tá? Porque eu já fui empurrando pro cantinho, ó. Puxo e mais uma vez eu vou arrumando, empurrando pro cantinho, ó. Tá bom? Vou puxar pra ver como é que vai ficar do lado de cá, né? Eu tô vendo que ainda tá muito franzido, então eu vou colocar mais um pouquinho de plumante. E aí, gente, eu recomendo que vocês vá colocando o plumante aos poucos, porque se você colocar muito plumante de uma vez, fica mais complicado para trabalhar. Então é melhor ir colocando aos pouquinhos, né? Ó, já ficou mais cheinho, né? Vou colocar só mais um pouquinho. Eu acho que vai ficar bom. Puxei. Vou deixar mais ou menos a abertura aqui do tamanho de um dedo, né? Tá? Ó. Vai ficar uma bolinha. E aí é importante o seguinte, que vocês vejam, deixa eu tirar isso daqui. Que vocês vejam que a bolinha tem que estar do tamanho das outras bolinhas. Ah, tá menor, tá maior. Se tiver menor, você abre um pouco aqui, né? Ó. Ah, tá maior, você aperta aqui, tá bom? Mas se você deixar todos eles do tamanho mais ou menos de um dedo, vai ficar padrão, fica mais fácil pra vocês do que ficarem medindo toda hora, tá bom? Vou dar um nozinho aqui e vou mostrar pra vocês como eu fiz esse detalhezinho aqui, que é bem simples, né? Eu vou dar um nó, tá? E com essa linha mesmo, né? Eu escolhi a linha amarela, essa linha aqui que eu te mostrei antes, pra combinar com o meu miolo. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui por trás, tá vendo? Ó, por trás. Vou vir aqui mais ou menos no meio, ó. Vou puxar. E vou levar pra trás de novo. Vou enfiar aqui mais ou menos de novo aqui do lado, com mais ou menos um dedo de distância, ó. E vou puxar assim, tá? E vou vir aqui pra trás e vou dar um nó na linha. Eu vou tirar o dedo pra vocês verem, deixa eu só prender a linha aqui, pra vocês verem como fica na parte de trás e como fica na parte da frente, ó. Aqui atrás vai ficar assim, né? Assim. E aqui na frente é assim, tá bom? É um detalhe que faz toda a diferença no final, tá bom? E aí as nossas pétalas já estão prontas, né? A nosso miolo também, né? E aí vai ficar mais ou menos assim, a gente vai vir arrumar já já, porque primeiro a gente tem que encapar o palito, tá bom? Então, eu vou deixar tudo aqui do lado, pra não me atrapalhar, e a gente vai encapar o palito agora. Pra encapar o palito, como eu havia falado com vocês, eu vou usar 2 palitos, porque ele não é o palito de bambu e não é o palito ideal pra mim. Então, eu já vou começar já juntando eles pra facilitar o meu trabalho aqui, né? Vou usar a cola quente, tá? E aí, já vou pegar um pedaço aqui do fio, né? Como ele é um fio que desmancha muito, então eu vou dar uma enroladinha. E, gente, essa parte também é importante. O palito tem sempre essa parte de cima aqui é reta e essa parte de baixo aqui é mais pontuda. Essa parte de baixo eu não vou encapar, porque é a parte que eu vou colocar na minha caixinha. Então, eu vou começar encapando aqui por cima, né? E, gente, não tem mistério. Seja com esse fio aqui, ou seja com um pedaço de tecido, é do mesmo jeito. Eu coloquei e vou enrolando. Ó. Não tem mistério nenhum, tá? Muito simples. Ah, eu posso fazer pintando? Pode. Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Você pode pintar o palito, né? Mas eu gosto que o palito fique mais grossinho, tá bom? Então, até por isso eu uso esse fio. E tô usando 2 palitos porque esse aqui é bem fino. É só encapar, gente. Não tem mistério nenhum. Essa parte é muito fácil, tá? Encapei todo o palito, né? Ó. E deixei aqui no final um palmo, tá? Porque essa parte aqui é a parte que vai entrar no isopor dentro da caixinha, seja de leite ou seja de margarina, tá? Então, o nosso palito fica enrolado, ele fica assim. Agora, a gente vai montar a nossa flor, ok? Quando ele já estiver colado, a gente vai agora colar o nosso miolo, tá? E como é que a gente vai fazer pra colar o miolo? A gente vai passar cola aqui em volta. Só em volta por enquanto, tá, gente? E aí, a gente vai colar aqui no centro do CD, ó. Assim. Vai ficar parecendo um ovo, né? Estrelado. Tá? Ó. Colou, agora a gente vai começar a colar as pétalas, tá bom? Vamos lá.
essa parte da pétala aqui, ela vai ficar pra dentro, então tem que tomar cuidado. E a mesma coisa, a mesma maneira que como passei cola no miolo, eu vou colar aqui, ó, em volta de onde a gente colocou o plumante, o enchimento, tá? Vou passar bastante cola. E como eu vou colar? Ó, eu vou colar aqui do lado e vou fazer assim, ó, de fora, tá? Ó, de fora pra dentro, tá? Por que que tem que ser assim? Pra do lado de cá não ficar aparecendo a sua costura, tá bom? De fora pra dentro, tá? Assim. Ah, vai empurrar o miolo, não tem problema, que depois a gente vai acertar isso, tá ok? Colamos um, vamos colar mais um. Ó. Vou passar cola aqui, em volta aqui da costura, tá? Essa parte é a parte que vai ficar pra dentro, essa parte do coisa. Vou puxar aqui, vou botar bem do ladinho assim, ó. Ó, pegando a parte da costura pra dentro, de fora pra dentro, sempre, tá bom? Vou dar uma segurada pra colar, tá? Vou colar todas as outras flores. Pronto. Agora é a hora da gente arrumar a nossa flor. O miolo, gente, a gente puxa pra cima. Lembra que eu falei com vocês que embaixo eu gosto de que cubra todo o CD, porque agora a gente consegue movimentar as pétalas pra poder arrumar ela, pra ficar tudo bonitinho, né? E aí, agora sim, eu vou colar todo o restante da pétala por dentro, por baixo do miolo, tá bom? Como eu vou fazer isso? Eu vou levantar e vou passar cola aqui dentro, e vou empurrar a pétala pra dentro, tá? Espera secar. Dá um tempinho. E salto. E vou fazer isso em torno de toda a flor, pra ficar bem cobertinho, né? Vou colando a parte de baixo pra ela não ficar assim virada pra cima, tá bom? Tá pronta a nossa flor, né? Ó. Ficou linda, né? Vou colocar um detalhezinho aqui. Uma joaninha. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar no miolo. Só pra dar um charmezinho. Ó. Como é que ficou linda. Nossa flor tá pronta, né? Ó. Aqui atrás, você não vê nenhuma costura. Não vê. Tá vendo? E você também não vê o CD da frente, do lado da frente da flor. Não dá pra ver. Né? Só um pouquinho assim, mas não dá pra ver praticamente que é um CD, né, gente? Olha. Agora a gente vai trabalhar a parte da caixa, tá bom? Agora vamos fazer a parte da caixinha, né? E eu vou usar a caixinha de leite, mas eu já falei pra vocês que vocês também podem usar a caixinha de manteiga. Eu cortei essa caixinha ao meio, tá? Ó, e encapei ela toda a caixinha com papel. Você também pode encapar com fita crepe, né? E por que que eu encapei ela? Porque eu vou encapar ela com TNT. Você também pode encapar ela com um outro tecido mais grosso, ou um TNT de uma gramatura mais grossa, né? É, uma gramatura mais densa. O TNT que eu tenho é esse aqui, e ele é bem fininho, tá vendo? Se eu coloco ele por cima da embalagem, vai aparecer aqui, gente, vai aparecer escrito, todas as escritas da caixa. Então, eu gosto de encapar pra poder não aparecer e dar um acabamento melhor, né? A mesma coisa com o pote de manteiga. O pote de manteiga, se você for encapar a caixinha com um tecido mais denso, ok, porque não vai aparecer escrita, mas se você for encapar com um tecido mais fino, TNT, ou até mesmo a juta, né, e a juta, algumas jutas são vazadas, vai aparecer escrita e não fica legal, tá bom? Então, eu encapei a minha caixinha, é a metade da caixinha de leite, né? Eu coloquei aqui um pedaço de isopor, né? Eu colei aqui um pedaço de isopor, pode ser qualquer tipo de isopor, gente, inclusive pode remendar, pegar vários bloquinhos de isopor e remendar, tá? Só pra dar uma estabilidade melhor pra nossa flor, tá bom? E aí, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Eu vou colocar a flor, né? Aqui, ó. Tá aqui o furinho, vou colocar aqui. Vou encaixar, ó. Como tem 2 palitos, né? Fica bem desafiador. Mas, ó, encaixei, tá? Não sei se dá pra vocês verem. E agora eu vou passar um pouco de cola aqui pra dar uma firmada no palito com o isopor, tá bom? Passei a cola, agora eu vou completar essa caixinha com pedra. Vou pegar até essa outra aqui, ó. Ai, tá caindo tudo, tá?
vou completar essa caixinha com pedra. É porque a posição da câmera não tá favorecendo agora pra gravar. Mas eu vou encher essa caixinha aqui com pedra. Ó, tá? E agora, vamos encapar essa caixinha. Como é que a gente vai encapar? Ó, eu vou precisar de um pedaço de TNT de 50 centímetros por 50 centímetros, tá? E aí eu vou mudar o ângulo da câmera agora pra vocês poderem ver o que eu vou fazer, senão não vai dar pra ver. Bom, virei a câmera pra ficar melhor pra vocês visualizarem. Nossa flor ficou assim, né? Tá aqui as pedras aqui dentro, ó. Tá? E ela fica bem firmezinha se você coloca a parte do isopor, né? Então, eu recomendo que coloquem um pedacinho de isopor, tá bom? Óbvio que se vocês colocarem num recipiente maior, ela vai ficar mais firme. Mas como a gente tá aqui usando caixa de leite, né? Então, eu optei por colocar o pedacinho de isopor. Agora, a gente vai forrar a caixinha de isopor, né? Pra isso, eu vou usar o TNT. Ah, pode ser outra coisa? Pode. Pode ser qualquer tecido que você tem em casa, né? Por exemplo, esse peso de porta que tá aqui, já aqui em casa, ó, há muito tempo, já tem mais de um ano que eu tenho ele, já tá até desfiando. Mas é pra vocês terem uma noção de que esse aqui eu usei juta sintética, né? De saco, gente, isso não me falha a memória, de saco de batata, de coisa aqui de mercado mesmo, né? E aqui também já tá desfiando que eu usei a própria linha do palito aqui, né? E já tá aqui, já tem bem velhinho esse meu peso de porta, eu amo ele, né? Tá aqui há bastante tempo. Então, vamos lá. Esse aqui que eu vou fazer, como eu tava dizendo, eu vou fazer com TNT. E por isso que eu encapei a caixinha. Porque senão ia ficar parecendo as letras do leite e tal. Aí, pô, gente, não fica legal. Então, eu tô usando 50 centímetros de TNT, 50 por 50, tá? Vou usar também uma fita de cetim. Pode ser, como eu falei, um pedaço de corda, um pedaço de tecido que você tem em casa, né? Vou usar essa fita, que ela tem um acabamento lindo, dourado, ó. Eu amo essa fita aqui, tá bom? Então, eu vou centralizar aqui, ó. E aí, a gente vai centralizar a nossa caixinha, né? Como é que eu vou saber se tá no centro, gente? Ó, é só você levantar aqui e ver a parte de trás. Ó, tá no centro? Então, a gente vai levantar, né? Vai fazer como se fosse uma trouxinha, né? Ó. Vai arrumando pra depois ficar mais fácil pra ajeitar, né? Ó, pega aqui. Vai ficar como se fosse uma trouxinha mesmo, né? A gente fez isso. Agora, vamos fazer a parte do laço. Vou pegar a parte do meio do laço e eu vou dar 2 voltas. Então, vou começar dando uma volta que é pro meu lado, tá? E agora eu vou virar a flor pra mim, pra eu poder dar o laço. E vou virar. Aí, aqui, eu vou dar um nozinho, tá? Ó. Ok? E eu vou fazer o laço. Gente, não precisa ser um laço, tem que ser especialista em laço. Não laço, gente. Só um lacinho, né? Ó. No meu caso, como a minha fita é estampada, eu vou tentar deixar a parte da estampa pra fora, né? Ó. Vou puxar bem. E vai ficar assim. Aí, agora eu vou arrumar aqui, ó. Dar uma arrumadinha, gente, ó. E ficou assim, nossa peso de porta, ó. E eu tô de laranja, não dá pra ver direito, né? Mas ficou assim, né? Pra vocês terem uma noção como fica, fica muito bonitinho, né? E é isso. Esse aqui é o antigo, vou botar do lado pra vocês verem, né? Ó, tem mais de um ano, tá aqui, só tá desfiando a juta, que é normal que desfie, né? Já tem bastante tempo aqui em casa. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, e tem essa também aqui. Essa aqui, em breve, eu vou trazer também pra vocês. Também é uma bonequinha peso de porta, né? Tá faltando os bracinhos dela, que eu vou botar os bracinhos segurando um bebê. E é uma baiana, né? Também feita com CD, a base é de CD. Aqui dentro tem uma garrafa PET também com areia. Então, assim, dá pra fazer muitas coisas que a gente tem em casa pra fazer artesanato com muitas das coisas que a gente tem em casa, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado.